Bom, galera, bom dia a todos. Então, começando aí mais uma jornada, mais uma semana, né, de estudos, agora já no mês de junho, né? Então, nós temos aí algumas poucas semanas que antecedem nossas férias e a gente vai seguindo aí nosso caminho, tá? E vamos hoje fazer uma aula de matemática 1, na verdade duas aulas, né? E o assunto é função modular. Terminamos a parte de logaritmos, agora a gente vai estudar função modular, tá ok? Muito bem. A função modular, para tratar de função modular, é interessante ter estudado logaritmo, exponencial, função quadrática, função afim, porque a gente vai estudar a função módulo de outras funções, né? Tá? Então a gente vai estudar só a função da módulo de x, por exemplo, né? Que é a função mais elementar que tem de módulo. Então é interessante que a gente tenha visto um pouquinho de outras funções elementares também. Legal. Falando disso, vamos lembrar então qual é o conceito de módulo de um número real. Essa é fundamental, essa primeira interpretação aí. Aliás, pessoal, função módulo é algo que tem a ver muito com a parte de interpretação. A gente não pode fugir da questão do significado daquilo que a gente está fazendo. Então vamos lá, vamos começar? Atenção aqui, ó. Bom, função modular. Primeira parte. O que é um módulo de um número real? Certo? Você lembra do conceito de módulo? Vamos dar uma olhadinha? O módulo, aqui eu peguei um trecho, um pedaço aqui da reta dos reais, para te falar o seguinte, vejam só. O módulo, o que é um módulo? A ideia de módulo tem essencialmente a ver com a questão da distância. Em matemática, a gente define a distância entre dois pontos, por exemplo, como um número positivo ou nulo, ou seja, um número sempre maior ou igual a zero, tá certo? Faz sentido você dizer que a distância da sua casa, por exemplo, até a escola, é menos 5 quilômetros, certo? Esse é um valor positivo, tem que ser um valor positivo. Então a ideia de módulo é essa, é a distância que o número real está da origem. Então quando a gente pega, vamos primeiro investigar os exemplos aqui, ó. Pega aqui, por exemplo, o número 2, certo? Vamos pensar aqui no número 2, ó. Se você sair daqui e caminhar até o 2 aqui, na reta, certo? Utilizando esse caminho aqui, é claro que você vai andar 2 unidades. Tá bem claro isso. Muito bem. Mas se você sair daqui e andar para cá, no sentido esquerdo aqui, da onde vocês estão vendo, você também vai andar 2 unidades. Ou seja, essa distância ela é a mesma que essa. É por isso que nós dissemos que o módulo de 2 é igual a 2. E o módulo de menos 2 também é 2. O módulo é o tamanho daquela quantidade, quer dizer, não importa se ele está indo para a esquerda ou para a direita. Então, por exemplo, na física também, quando o professor orienta o espaço negativo, é porque ele está se referindo ao sentido que você está se deslocando, certo? No caso, indo de 0 para menos 2. Aí o professor de física coloca lá S, posição, menos 2, né? Tá certo? O próprio ΔS, o deslocamento, como ele é um vetor, então às vezes se coloca o sinal negativo para dizer que você está indo no sentido contrário à orientação positiva. Essencialmente é isso. Para nós aqui, nós vamos criar um símbolo para o módulo que vocês já conhecem. A gente vai usar uma barra, vai colocar assim, ó, módulo de 2, e vai dizer que o módulo de 2 é igual a 2, certo? Aqui também, a gente vai colocar assim, ó, módulo de menos 2 também vale 2, porque a distância que o menos 2 está da origem também é de 2 unidades. Só que, pessoal, só isso não é suficiente. Por quê? Porque vai chegar um momento que nós vamos colocar aqui dentro do módulo, a gente vai colocar uma função inteira ali, certo? Então, o que pode acontecer? A gente tem que fazer uma formalização no universo dos reais do conceito de módulo. Mas não é difícil não, quer ver? Ó? Sabe o que significa o módulo de um número real x? Ele tem, na verdade, o que é o módulo? O módulo ele é uma sentença de duas frases. Então você vai tratar
esse cara de um jeito, se ele for positivo, e se você vai tratar esse cara de um outro jeito se ele for negativo, para que o resultado aqui, a distância, seja preservada. Então, por exemplo, assim, ó, o módulo de x é o próprio x que está lá, ou seja, é como se você esquecesse as barrinhas aqui. O módulo de x é o cara que está lá dentro. Condição, se o sujeito que estiver lá dentro for um número maior ou igual a zero. É por isso que o módulo de 2 é o próprio 2. Por quê? Porque o 2 está na categoria dos caras maiores do que zero. Então o módulo de 2 é 2. Fácil, né? Agora, o módulo de x, pessoal, pode ser o oposto de quem é x. Quer dizer, o oposto de quem é x, se esse x for negativo. Ou seja, se essa expressão que tiver aqui dentro for menor do que zero. Por que o módulo de menos 2 dá 2? Pelo seguinte, o módulo de menos 2 dá 2 porque menos 2 está na categoria dos caras menores do que zero. Então, o módulo de menos 2, você faz o oposto do cara que estava lá dentro, do menos 2. Menos 2, você sabe que vai dar mais 2. Entenderam? Então, o módulo de um cara é o próprio cara, se ele for maior ou igual a zero. E é o oposto desse cara, né, do cara que está lá dentro do módulo, se ele for um número menor do que zero. Isso me leva à conclusão que o módulo de 7 é 7, que o módulo de menos 5 é 5, que o módulo de 0 é 0, que o módulo de raiz de 2 menos 1 é raiz de 2 menos 1, que o módulo de 1 menos raiz de 2 é raiz de 2 menos 1. Opa, peraí, professor, eu não entendi. Eu não entendi por que esses resultados foram os mesmos. Pensa um pouquinho. Raiz quadrada de 2 é um número maior do que 1. Portanto, essa diferença ela é positiva. Então, esse cara que está aqui dentro está nessa categoria, dos maiores ou iguais a zero. Portanto, o módulo dele é ele mesmo. Agora, esse cara que está aqui dentro do módulo, ele é negativo, você consegue perceber? Raiz quadrada de 2 é mais do que 1, é 1,41 aproximadamente. Então, essa diferença, pessoal, ela é um número negativo. Então, esse cara que está aqui está na categoria dos números negativos. Então, para você achar o módulo dele, você vai ter que fazer menos o cara que está lá dentro do módulo. Então, você vai ter que fazer menos 1 menos raiz de 2. E a hora que você distribuir, o 1 vai ficar negativo e o menos raiz de 2 vai ficar positivo. Entendeu? Então, tem que ficar atento para esse tipo de coisa aí. Tá legal? Muito bem. Legal. Então, vamos continuar aqui, ó. E aí, a gente pode pegar também e observar que o módulo de 3 menos π é π menos 3. Por quê? Porque como π é mais do que 3, 3 menos π vai ser um número negativo. Portanto, ele vai estar nessa categoria. Então, vai ficar menos 3 menos π. Distribuindo o sinal, vai ficar menos mais π menos 3. É o mesmo caso do 1 menos raiz de 2 que eu fiz aqui. Tá certo? Muito bem. Sugestão para quem quer trabalhar com módulo. Não pode perder de vista em nenhum momento do teu estudo a definição de módulo. Você não pode perder de vista a definição de módulo. Tá legal? Por quê? Porque se você tiver a definição de módulo sempre na sua mente, você vai conseguir sempre interpretar problemas que envolvem módulo. Seja para traçar um gráfico, seja para resolver uma equação modular, seja para fazer uma inequação modular, que a gente vai ver nas aulas seguintes. Beleza. Está aí o conceito de módulo de número real. Agora, vamos para a segunda parte. O que é, pessoal? Quais são as propriedades dos módulos, né? Então, tudo isso que está aqui é possível provar, tá certo? Então, o módulo de um produto é o produto dos módulos. Isso é verdade. Se você tiver, por exemplo, módulo de 2 vezes menos 5, é o módulo de 2 multiplicado pelo módulo de menos 5. Funciona, dá certo, e é possível provar isso. O módulo do quociente é o quociente dos módulos, sempre resguardando e lembrando a ideia aqui, que não pode ter denominador nulo, então você pode separar. Aqui
são situações que vão aparecer em problemas mais sofisticados que você pode utilizar. Ninguém está dizendo que você deve utilizar, você pode utilizar. Também, pela própria definição de módulo, o módulo de um número, toda expressão, toda função que está modulada, ela é sempre positiva ou nula, ou seja, ela é sempre maior ou igual a zero. Beleza. Legal. Isso aqui é um resultado bastante interessante, tá? Por quê? Porque o módulo da soma não é igual à soma dos módulos. Ela é sempre menor ou igual quando A for igual a B, tá certo? Isso aqui é um resultado muito interessante. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, pessoal, é a desigualdade triangular. Ou seja, vocês viram em geometria que um triângulo só existe se um lado for sempre, qualquer lado for sempre menor do que a soma dos outros dois, tá certo? Então, por exemplo, imagine que você tem aqui, por exemplo, ó, A, B e C, certo? Se você tiver, por exemplo, aqui, ó, no ponto A, e você quiser chegar no B, você tem duas opções aqui. Você pode ir reto aqui, ó, pegar esse caminho, por exemplo, pegar esse vetor, e aí o módulo disso aqui, ó, o módulo disso aqui vai ser, por exemplo, eu posso chamar isso aqui de qualquer número, x, y, mas tem um tamanho aqui. Agora, imagina se você sair daqui, ó, pegar esse caminho, cair aqui, vou chamar de C aqui, e depois daqui você vir para cá. Claro, pessoal, que intuitivamente, sem fazer uma prova mais rigorosa, matemática, intuitivamente a gente sabe que se alguém sair daqui, fizer isso, e depois fizer isso, ele vai andar mais do que se fizer isso, direto. Né? Isso aqui direto é o que lá na física o professor chama de ΔS. O que é o ΔS? É o comprimento, é o módulo tamanho do vetor que liga a origem ao destino. Então não importa o caminho que você seguiu, o ΔS pega o destino, a origem e calcula o módulo disso aí. Essa medida aqui é possível utilizando propriedades lá na geometria, é possível provar que esse tamanho ele é sempre menor ou igual a esse mais esse. Então isso aqui está relacionado com o tamanho, por exemplo, de A, esse aqui do tamanho de B, isso aqui é o A mais B, né, que a gente chama de soma vetorial, certo? Então, esse mais esse, aqui a resultante, né? Vocês lembram de resultante lá em física? Esse vetor somado com esse tem como resultante esse aqui. Esse cara, o tamanho aqui, ele é sempre menor ou igual à soma dos outros dois. Isso é o que a gente chama de desigualdade triangular, tá certo? Muito bem, legal. É só um complemento. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a função modular, que é o que interessa aqui para nós. A função modular, pessoal, o que é uma função modular, né? Uma função modular é uma função f dos reais nos reais dada pelo seguinte, por f de x igual a módulo de x, tá certo? Muito bem. E aí eu te pergunto, como que se comporta o gráfico dessa função? Olha que interessante, pessoal. Nós vimos o que significa isso aqui, né? O que é o módulo de x? O módulo de x é o próprio x, se x for maior ou igual a zero. E é menos x se x for menor do que zero. Agora eu te pergunto, você sabe como que se comporta essa função aqui, ó? Qual é o gráfico da função f de x igual a x? No caso em que o x for maior do que zero, para os caras maiores do que zero, está valendo essa lei aqui, f de x igual a x. Mas você conhece essa função. Essa função é aquela função que o gráfico é uma reta, que o 1 vai no 1, o 2 vai no 2, e assim por diante. Né? Porque f de x é igual a x. É essa função aqui. Só que você só tem permissão de usar essa função para x maiores do que zero, daqui para cá. Então essa parte aqui para nós não interessa. Certo?
Só que o módulo ele é dado por duas sentenças. Para quando x é menor do que zero, você tem que usar essa função, f de x igual a menos x. E aí eu te pergunto, qual é o gráfico dessa função? F de 0 vai no 0, f de 1 vai no menos 1, f de menos 1 vai no mais 1. Então, vai dar o gráfico, essa função aqui, que ela vai formar ângulo de 90 com a outra, é aquela em que o menos 1 vai no 1, você calcular f de menos 1, fica menos 1, dá mais 1. Reparem que você só pode usar essa função para x's negativos, então ela só vale daqui para cá. Então daqui para cá é essa lei, e daqui para cá é essa lei. Então aqui a gente apaga aqui. Reparem que essa função está modulada. Por que ela está modulada? Porque qualquer x do domínio aqui, ó, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, né? Vamos supor, f de 3. f de 3 é módulo de 3, que vai no 3. E f de menos 3 também vai no 3, certo? Reparem que ela forma uma letra V aqui, parece um Vzinho, né? Certo? Porque ela está modulada. Ou seja, reparem que como aqui não tem nada fora do módulo, ou seja, tudo que vai sair aqui do módulo vai ser positivo, a função está inteiramente no campo positivo das imagens. Então, o domínio dessa função são todos os reais, e a imagem dessa função vai ser o quê? Serão os reais, né? Os reais não negativos, né? O R+, porque aí pega do zero para frente. Então, a imagem vai pegar aqui, ó, todos os caras daqui, desse eixo aqui. Certo? Muito bem. Nas nossas aulas ao vivo, o que nós vamos fazer? Eu vou começar a aula mostrando gráficos de função modular para vocês, pessoal. Vou mostrar usando um software que plota gráficos, a gente vai trabalhar um pouco com essas ideias e depois a gente vai trabalhar alguns exercícios lá da apostila. Tá legal? Um abraço e até daqui a pouco.